Dragon Ball, principalmente o Z e o Super também, é um baita exemplo de como a ficção pode explorar de forma criativa vários conceitos científicos. E eu vou falar de alguns exemplos de como a série usa e transforma ideias da ciência real para criar sua narrativa totosa numa série nova aqui no canal. E nesse daqui o assunto vai ser viagem no tempo, a sua história na cultura, relações com o mundo real, as inspirações do titio Akira e as regras das 4 linhas temporais da fase Z. Portanto, chega junto! Bem-vindo à Terra dos Geeks! Trunks viaja no tempo usando a máquina construída pela sua Mamis, a Bulma, que é o Tony Stark de Dragon Ball, e o conceito inicial era que a máquina fosse equipada com funções de avião também. Akira queria colocar tipo asas de avião, mas descartou essa ideia aqui para colocar na Epoch, as asas do tempo, lá no Chrono Trigger. A primeira história de ficção conhecida por falar sobre o tema é o conto O Relógio que Andou para Trás, de Edward Page Mitchell, lá em 1881, e envolve um relógio antigo que tem a capacidade de fazer o tempo retroceder, transportando os personagens de volta ao passado, ou seja, ele introduz o conceito de um dispositivo mecânico que permite a viagem temporal. Depois desse, teve o clássico A Viagem no Tempo, do H.G. Wells, publicado em 1895, e é muito reconhecido por popularizar o conceito de viajar no tempo na literatura. É sobre um cientista chamado de O Viajante, que inventa uma máquina do tempo. Ele a usa para explorar diferentes épocas, tanto passado e futuro distantes. Essa obra subiu o nível de complexidade um pouquinho porque incluiu teorias mais sofisticadas, efeitos, paradoxos das viagens. Já o primeiro filme da história do cinema que trouxe o tema para as telonas foi de 1921, chamado Um Yankee na Corte do Rei Arthur, baseado no romance de mesmo nome do Mark Twain, de alguns anos antes. Esse daí explora mais as consequências de transportar alguém com conhecimento moderno para o passado. Tiveram várias e várias obras desde então em todas as mídias sobre um futuro zoado ou voltar ao passado para tentar consertar e mudar alguma coisa. Como, por exemplo, o próprio Exterminador do Futuro, que influenciou demais o Akira e deixou uma baita impressão nele. Inclusive, no Dragon Ball clássico, ele trouxe algumas referências bem legais sobre o primeiro filme e também sobre o primeiro Alien no Z. Eu falei mais sobre alguns shorts aqui no canal. Falando nisso, se inscreve no canal para dar aquela moral e vejam se o Jingle Bell tá ativado, por favor. Mas o que mexeu com esse doidão lendário mesmo foi o segundo filme do Terminator, pra mim, a melhor continuação da história, junto com Cavaleiro das Trevas, um dos melhores filmes já feitos, e os efeitos são muito bons até hoje, sendo que o filme é de 91, ele influenciou a história do Trunks e o design dele também. A Bulma é tipo uma Sarah Connor, mas suas armas e forças são sua inteligência, e o Trunks é uma espécie de John Connor, que é o salvador, o herói da humanidade. O Android 16 foi baseado no próprio Exterminador e é totalmente androide, enquanto o 17 e 18 são ciborgues, ainda são parcialmente humanos. Os filmes do Terminator foram influenciados por episódios que envolvem guerra no futuro, androides, viagem no tempo, de uma série da década de 60 chamada A Quinta Dimensão, e também do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, adaptado como grande clássico Blade Runner de 82. Olhem esses visuais. Esse daí também influenciou demais o Akira, na minha opinião. Ele não envolve viagem no tempo em si, mas a filosofia da inteligência artificial, da natureza dos ciborgues e androides, o que é a humanidade, essas coisas, sabe? Eu também acho que influenciou o Terminator no segundo filme, e principalmente o Android 16, com a visão que ele desenvolveu sobre a vida e o discurso que ele faz pro Gohan. Tem muito a ver com esse filme pra mim. E também a libertação, digamos assim, dessa prisão mental e emocional que a 18 se encontrava no Z e o 17 no Super, saindo de matar e destruir tudo pra... até que tem coisas boas aqui pelas quais vale a pena lutar. Já na história dos mangás e animes, o primeiro que tratou sobre o tema foi o lendário e ultra importante Astro Boy, que começou em 1952 e foi até 68, do mestre e pai dos mangás e animes modernos Osamu Tezuka, tendo 112 capítulos no total, pela Shonen Magazine, publicado pela Kobunsha. O primeiro arco que trouxe o tema se chama The Time Machine, de 61, e foi adaptado logo na primeira temporada do anime, em 63. Outro que não pode deixar de ser citado aqui é o Doraemon, mangá que começou em 69 por Fujiko Fujio, que é um pseudônimo desses dois autores, adaptado para anime a partir de 73. É meio que uma treta à parte, eu trago em outro vídeo. A viagem no tempo é essencial na trama porque o Doraemon veio do século 22 para ajudar o gurizinho Nobita Nobi do século 20 para evitar um futuro desastroso, e ele usa uma máquina do tempo localizada na gaveta da escrivaninha desse molequinho. Por último, eu vou citar aqui o romance japonês clássico A Garota que Conquistou o Tempo,
Tempo, de 67, do Yasutaka Tsutsui, autor de vários outros clássicos, marcou muito o Japão, fez muito sucesso, abordou o tema de forma inovadora para a época, sensível, poética, centrada numa jovem estudante que descobre a capacidade de saltar no tempo. Recebeu uma enxurrada de adaptações de séries, live actions nas últimas décadas, um mangá e um anime de 2006 que marca muita gente até hoje. Esse tema é super popular na ficção científica e foi inspirado em teorias e hipóteses físicas reais. O filósofo, um dos pais da medicina moderna e também astrônomo persa, Avicena, mencionou nos seus trabalhos a ideia da relatividade do tempo, onde ele poderia passar de forma diferente em diferentes condições. A teoria mais popular é a relatividade geral de Einstein, todo mundo já ouviu falar. Ele começou a pensar sobre isso em 1905 e publicou o trabalho em 1915. De forma bem resumida, imagina o tempo e o espaço como um tecido. Esse pano se chama espaço-tempo. Coisas muito massivas, como um planeta, podem dobrar esse tecido, causar uma curva. É como uma bola de boliche colocada sobre um trampolim. Ela funda um trampolim, né? Então, da mesma forma, esse objeto massivo gera uma curvatura, dá uma dobrada no espaço-tempo ao redor dele. Mas o que essa jossa toda tem a ver com viagem no tempo, mulher? De acordo com a teoria do Einstein, quanto mais massivo for um objeto, maior vai ser a curvatura que ele vai criar no espaço-tempo. E como consequência, o tempo vai passar mais devagar. Por exemplo, num buraco negro, onde a curvatura do espaço-tempo é extrema, o tempo passa muito mais devagar do que na Terra. Se você passasse uns minutos perto de um buraco negro, se você estivesse lá e voltasse para a Terra, você ia descobrir que o tempo passou muito mais rápido aqui do que para você lá. Isso está relacionado com a teoria dos buracos de minhoca, que são como túneis no espaço-tempo. Se a gente conseguisse encontrar ou criar um buraco de minhoca que fosse estável, daria mesmo para viajar ou para o futuro ou para o passado. Mas isso é ficção científica por enquanto, estamos bem longe disso na vida real. No caso do Trunks, ele viaja por algo similar a um buraco de minhoca, um túnel que liga dois pontos distantes no espaço-tempo de uma forma direta. Em Dragon Ball, essa exploração das linhas temporais alternativas e paradoxos acrescentou uma camada de complexidade à lore. Essa parte do Trunks, mais focada em ficção científica, foi muito diferente do que veio antes na série, bem inesperado, e passou a ser um suspense. Essa narrativa, obviamente, não é explicada em termos de física teórica real. Ele cria suas próprias regras e paradoxos e consequências para essas viagens, e isso acontece em literalmente toda a obra que fala sobre viagem no tempo. Então, vamos falar sobre as regras que o Akira criou para o seu mundo. Trunks, ao viajar no tempo, cria uma linha temporal alternativa. Isso é inevitável. Várias coisas vão ser feitas diferentes, a própria chegada do viajante é uma diferença que muda tudo para sempre. Já falo mais sobre isso. Aí beleza. Uma vez que ele criou esse link entre futuro e passado, ele pode viajar a qualquer momento entre as duas, sem criar novas linhas temporais a cada viagem. E é aí que começa a liberdade criativa do titio Akira. Se fosse seguir as teorias e paradoxos discutidos no mundo real, pelo que eu entendi, cada viagem geraria uma nova linha do tempo, mas aqui não. A maioria avassaladora das obras que falam sobre esse tema faz suas próprias regras, e nesse caso, além da questão narrativa, se o Toriyama complicasse demais, deixaria tudo ainda mais confuso para as crianças e jovens, que é o público-alvo do shonen. Porém, todavia, entretanto, se o viajante ir para uma data anterior à da sua primeira viagem, aí sim, ele cria uma nova linha temporal, sacou? Outra regrinha é que a mesma quantidade de tempo que ele passa no nosso presente, com Goku e tal, é a mesma quantidade que se passa no seu tempo original. E também sempre vão haver alterações entre as linhas, algumas pequenas e insignificantes, outras maiores. E isso se dá pelo efeito borboleta, mas também já falo mais sobre isso, fica ligado. Essas regrinhas são importantes para entender as 4 linhas do tempo. Eu vou recapitulando o que rolou em cada uma delas também. É muito doido para mim lembrar que o futuro do Trunks, aquela tragédia, é a linha do tempo original dos Guerreiros Z. Vimos o Goku e os outros evoluírem para seres melhores mesmo, com um espírito de irmandade muito forte entre eles, para no final todo mundo morrer. É aí que eu penso quão importante é pra Terra que o Goku continue treinando, se superando, se cuidando, porque é imperativo que o cara seja mais forte, já que o Gohan joga no ralo todo o seu potencial, colocando a Terra em risco. Melhor deixar esse papo para outro vídeo, sabe? Senão isso aqui vai ficar ainda mais longo. É fácil de se perder, então fica ligado. Siga-me bons. No início só tinha uma linha temporal, a história do Trunks do futuro. Nela, o Goku volta pra Terra com um teletransporte, nesse caso, né, pra poder chegar a tempo de impedir a destruição do planeta pelo Freeza. E é muito provável dele ter feito isso porque ele não sentiu nenhum ki bondoso na Terra que fosse mais forte do que o Freeza ou do seu pai. Então ele teve que apelar por saber que geral tava mesmo lascado, não tinha
esperança pra eles aqui. Ele mata Frieza e Rei Cold e é meio claro que tenha sido como um Super Saiyajin. Ele morre do vírus do coração alguns meses depois e os outros são mortos em seguida nas mãos dos androides, sobrando só Gohan, Trunks e Bulma. Gohan, como grande guerreiro que é, luta por 13 anos se sacrificando todos os dias para tentar conter os androides, treinando o Trunks, enquanto a Bulma juntou sobreviventes e ajuda eles. É bem provável que ao serem despertados, os androides tenham matado o Dr. Gero aqui também, e depois destruído o laboratório. Digo isso porque nesse futuro, os androides eram muito mais sádicos, violentos, e pelo ódio que eles sentiam dele e de tudo que aconteceu com eles. Eu falei mais sobre isso no vídeo da 18 com o Kuririn, inclusive, tá no card. Então, mesmo que a Bulma tivesse descoberto de alguma forma a localização do laboratório, não ia adiantar nada, não teria nada de útil lá. Nesse meio tempo, surgiram mais e mais casos do vírus do coração. Então, é esperado que a Bulma tenha colocado os infectados que eram resgatados em quarentena e colhido amostras para poder estudar o vírus, para conhecer sua biologia e buscar uma cura, não só para o Goku, mas para os sobreviventes no seu tempo também. Afinal, ela estava maquinando ao longo desses anos formas de construir a máquina do tempo. Nenhum ser humano aguentaria essa viagem, mas Gohan ou Trunks suportariam pela força Saiyajin. Gohan é finalmente morto em batalha. Trunks se transforma em Super Saiyajin pela fúria e dor. Passam-se uns anos, ele é literalmente quase morto pelos androides, se recupera, volta pro passado, e aqui é como a gente viu. Ele manda um Fatality no Freeza Rei Cold no lugar do Goku, e aqui cria uma nova linha do tempo. Ele conta tudo pro Goku, entrega a cura, muda tudo assim, dando munição necessária para os caras se prepararem, uma opção de sobrevivência, né, para não seguirem para aquele destino original. E volta pro seu tempo trágico, onde nada mudou ainda. Ele leva algumas horas com o Goku e os outros, e essa mesma quantidade de horas se passa no seu tempo no futuro. Então, 3 anos se passam aqui nessa linha temporal, 3 anos se passam na linha temporal dele no futuro. Ele recarrega a máquina do tempo, o que leva muito tempo, e volta pro presente para reencontrar o povo e ajudar na luta. Então, aqui, o objetivo da Bulma era que, em algum momento, para alguém, aquela vida horrível deles não acontecesse. Só isso já seria o suficiente para ela ter um pouco de paz e esperança. Pro Trunks, ele queria ajudar e talvez levar o Goku pro futuro para matar os androides lá. Aqui nessa segunda linha, Trunks e Kuririn encontram o laboratório e as informações sobre os androides, e é como a gente assistiu, mas a diferença é que eles não encontram o Cell. Com as informações, a Bulma desenvolve então o detonador da bomba no peito dos androides. Aqui, ninguém sabe da existência do Cell, porque o Baby Cell está se desenvolvendo ainda em outro local, que não é destruído. A galera explode os androides, então o Kuririn não fica com a 18 aqui. Trunks volta pro seu tempo com o detonador em mãos para explodir eles lá. Ele não treinou na sala do tempo, não ficou mais forte. O nível de força dele quando chegou foi o mesmo de quando ele foi embora. Aí ele explodiu os androides, começou a reconstrução da humanidade, estava tudo indo bem. Aí ele ia usar a máquina do tempo aqui, ou para avisar os seus amigos que conseguiu derrotar os androides, ou já falo mais sobre isso. Tudo vai fazer sentido, aguenta aí. Quando chegou o momento dele viajar, para sua surpresa, Cell tinha terminado seu desenvolvimento básico e apareceu. Ele buscava os androides para poder absorver, acabou encontrando o Trunks. Como o rapaz não tinha levado seu poder e o Cell foi construído por células e dados dos grandes guerreiros do passado, inclusive vilões, Trunks morreu muito rápido. Lhe faltou preparo. Se ele fosse matar os androides na mão, ele teria que ter treinado, mas se tivesse feito isso, não teria morrido ridiculamente fácil assim pro Cell, imperfeito ainda. Cell decidiu entrar na máquina do tempo, já que não tinha mais androides ali e biomatéria humana não é o suficiente para ele completar o seu desenvolvimento. Pra mim, essa versão é a mais deprê de todas as 4 linhas. Bulma eventualmente encontra seu filho nesse estado. A máquina do tempo sumiu e ela viveu a vida sozinha. Os humanos levariam muito mais tempo para se reconstruir, já que não vão ter a ajuda do Saiyajin. Majin Buu não é despertado, nem nenhuma ameaça surge porque não tem mais guerreiros poderosos na Terra. A gente não vê essa linha do tempo, mas toma conhecimento dela por flashback do Cell. Então, tanto nessa segunda linha temporal quanto no futuro do Trunks, Cell consegue passar todos os 20 anos aí, mais ou menos, se desenvolvendo sem problemas, porque aonde ele tá, a parte do laboratório que ele tá, não foi destruído em nenhuma dessas linhas. Na segunda linha temporal, lá para as bandas da saga Majin Buu, ou um pouco depois, ele teria despertado também. Mas os guerreiros já estariam tão mais fortes que derrotariam ele facinho, na minha opinião.
A partir daqui, temos duas versões diferentes das duas primeiras linhas temporais. A terceira e a quarta são ramificações dessas duas primeiras, e são as que vimos no mangá e no anime. Cell acabou voltando para antes da primeira viagem do Trunks, a que ocasionou a segunda linha do tempo, em que ele matou o Freeza e o Rei Cold e pegou o detonador. Cell voltou um ano antes desse acontecimento e isso abre uma nova ramificação, a terceira linha, que é a que a gente acompanha. Por que ele voltou para um ano antes, afinal? A Kira deu uma dica um pouquinho antes de começar o mistério sobre o Cell, numa conversa entre o Trunks e o Gohan no avião, enquanto transportavam o Goku para a casa do Mestre Kami. Se liga, o rapaz deixa escapar que pretende experimentar voltar para antes da ativação dos androides. Na cabeça dele, dessa forma, todos os androides de todas as linhas temporais sumiriam. Aqui o Trunks acreditou num paradoxo que é discutido no mundo real também, chamado paradoxo do avô, quando se quer impedir o nascimento de uma pessoa para que ela deixe de existir em todas as linhas temporais futuras a partir do ponto de alteração. O próprio Terminator vai nessa onda aí, inclusive. Isso acaba gerando uma contradição, mas enfim, depois eu falo sobre essas coisas se você tiver interesse em outro vídeo, eu acho isso da hora na real. Mas o Akira tomou outra abordagem para o universo de Dragon Ball, a teoria das realidades alternativas, em que o cara pode mudar as linhas alternativas, mas a sua mesma, original, fica intacta, por ser um universo paralelo. E ele explica isso pela resposta que o Trunks dá ao Gohan. O rapaz diz que isso não vai fazer desaparecer os androides dessa linha atual, porque eles já estão aqui. Nem do futuro do Trunks também, porque eles já estão lá. A única coisa que aconteceria se o Trunks fizesse isso, seria abrir uma outra ramificação, uma outra linha alternativa. Trunks se liga no erro dele, entende as regras do jogo melhor aqui. Certo, vamos lá. Muitos acham que o Cell ter voltado para um ano antes pode ter sido simplesmente ele se mexendo para caber na máquina ou se revertendo para o estágio de ovo, né? Aí assim modificou o painel por engano e tal. Mas essa conversa dos dois para mim foi tipo um foreshadow, sabe? Porque foi logo antes do Cell ser introduzido na história. Então, quando recarregou a máquina, ele pode ter quisto testar essa ideia na cabeça dele, de voltar para antes, ao invés de 3 anos, né, do despertar dos androides. Aí voltando a falar agora da terceira linha temporal, que é a que a gente vê. Cell sai da máquina e vaga por aí, caçando biomatéria. Alguém encontrou essa máquina esquisita com a logo, né, da corporação Cápsula, e aí entra em contato com eles lá da empresa e eles avisam a Bulma. Ela manda fax pros meninos... Anos 90, né, cara? Era muito chique. Aí ela diz a localização e diz também que vai pra lá. Trunks e Gohan vão se encontrar com ela. A máquina tá ultra desgastada, porque afinal tá ali há 4 anos, né, parada. Cell destruiu o lado de dentro pra poder sair. O ovo tá lá. E o seu exoesqueleto do primeiro estágio de desenvolvimento tá por perto. Ele dizima a cidade inteira e é tudo igualzinho como a gente viu. Resumindo, absorve os androides, tem um Zenkai Boost depois de quase morrer com o sacrifício do Goku por conta das células Saiyajin, mata o Trunks nessa linha temporal também, é pulverizado pelo Gohan e o Goku. Trunks é revivido. Aí, por que afinal tem tantas diferencinhas entre as linhas temporais que alteram tanto o rumo das coisas? Como novos modelos de androides, que a 17 e 18 não tem essa sede de destruição que tinha no futuro, até porque eles têm o 16 aqui pra dar uma brecada nos dois. A doença do Goku só deu sintoma muito tempo depois. A Kira manda outro foreshadow aqui, porque Trunks se pergunta o que pode ter causado essas mudanças na ordem, na duração dos eventos determinados no futuro. Ou seja, as coisas não aconteceram na mesma ordem, do mesmo jeito na linha alternativa. Talvez foi o fato dele ter matado o Freeza no lugar do Goku, porque lutar como um Super Saiyajin poderia acelerar demais os sintomas do vírus, pelo aceleramento absurdo no metabolismo do cara. Mas aqui, como ele ficou treinando numa boa com o Gohan e o Piccolo nesses 3 anos, e não numa luta vida ou morte com inimigos que queriam destruir a Terra, isso pode ter postergado os sintomas. Ou então foi a própria chegada do Cell, sem que ninguém soubesse um ano antes. Esse daí é o tal efeito borboleta que eu mencionei mais cedo, que faz parte da teoria do caos, na qual pequeníssimas variações em atitudes, escolhas ou acontecimentos podem levar a mudanças enormes no futuro. Quando o Trunks volta pro seu tempo, tem força nele, por tudo que ele passou, por tudo que ele aprendeu e por saber informações privilegiadas, e isso fez ele se preparar, tomar atitudes diferentes, o que causou uma nova linha do tempo, a quarta e última até aqui. Dá uma olhada de novo nesse esquema. Ele voltou forte pra caramba, porque treinou que nem um corno na sala do tempo, e é muito legal essa cena em que ele descreve a sensação de estar lá com seu pai, que acabou influenciando, pelo esforço, né, o rapaz a vencer seus próprios limites.
Trunks sabia o dia e o local em que o Cell ia atacar. Ele matou os androides imediatamente, sendo que podia humilhar os caras à vontade, porque ele era muito mais forte naquele momento. Só que isso é muito da hora no Trunks, é um diferencial dele. Ele não brinca em serviço, Trunks é o cara. Aí ele ajuda a humanidade a se reerguer e só fica esperando ali o dia de enfrentar o safado. Quando chegou a data, ele provoca um pouco, que nem seu pai, para estabelecer dominância sobre o inimigo e imediatamente concluiu o serviço. Finalmente acabou, salvou a Terra, teve um final feliz merecido esse rapaz, no Z, né? Acabou-se aí a sua participação canônica no Z, tão importante e marcante para a série e para os mangás e animes. Ele reaparece em alguns filmes, sendo o meu favorito o do Bojack, em que ele volta alguns anos depois para passar tempo com os amigos e avisar que conseguiu, que tá tudo bem. Aí ele luta contra o Tenshin no torneio. Ele tem o melhor design dele, na minha opinião, com os L'Oréal Paris dele e a jaqueta sem manga, bem anos 90. A relação dele com o Vegeta é da hora, porque depois do baque da luta contra o Cell, finalmente o Vegeta tá se permitindo sossegar um pouco na Terra e o Goku ainda quebra as leis do mundo espiritual só pra salvar o seu menino. Esse é disparado o meu filme favorito de Dragon Ball. Antes do Super, veio o Shadowverse, que trouxe umas novidades necessárias e legais para os games da série, com esse lance da Patrulha do Tempo. Seguido pelo próprio Super, com seu multiverso, onde o Trunks tá fadado à desgraça mesmo, mas falei só do Z aqui para não ficar ainda mais super complexo. Então, deixa para outro vídeo só sobre isso. E eu tenho uma relação de amor e ódio sobre ele, no Super também. Sobre o Super em si, um inscrito até me pediu esse tema e eu vou preparar com cuidado porque eu tenho muita coisa para falar sobre, então deixa quieto por enquanto. Akira usou esse tema para explorar a causalidade, as infinitas possibilidades que surgem com cada escolha e eventos. E essa mistura única de mitologia chinesa, ficção, ciência, mais do que nas sagas anteriores, marcou muito mundialmente e é a minha saga favorita e para muita gente também. Eu amo a saga dos Saiyajins de verdade. Eu amo a saga Freeza demais, mas a do Cell tem uma complexidade, um suspense que é diferente. E tem narrativa de internet que diz que Dragon Ball Z é só lutinha, hein? Essa daí é dos mesmos criadores do Goku é um péssimo pai e Dragon Ball Z é mal escrito. Mas é isso aí. Se alguém ficou até aqui... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Muito obrigada por tudo. Compartilha pra dar aquela força. Fiquem à vontade pra comentar o que vocês quiserem. Fiquem com Deus, meus queridos. Fui. Bye, bye. Hasta la vista, baby.